Boa noite, irmãos. Boa noite a todos, mais uma vez. Paulo, mais uma vez o apóstolo, na carta que ele estava dirigindo aos irmãos na capital do Império Romano. Hoje nós vamos ler no capítulo 14, versículo 1 até o versículo 9. Podemos ler, irmãos? Leitura. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Aquele que faz caso de dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso de dia, para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi por isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Amém? Que o Senhor nos dê a graça de chegar ao seu coração e que seu coração esteja preparado para receber a palavra e que o Senhor nos capacite para levar a palavra até você. Essas leituras de versículos que nós lemos nos dá informações importantes sobre o nosso comportamento relacional com os irmãos e para que sejamos cuidadosos e o perigo de criticar algum procedimento de irmão ou outro. E neste finalizar de carta, que são 16 capítulos, e nós estamos agora no 14º, o apóstolo centra a sua mensagem no corpo de Cristo, a igreja. Até então ele tinha cuidado de algumas questões históricas entre gentios e judeus e a natureza do homem, onde no capítulo 9 há para alguns uma Bíblia, mas para nós é uma continuação da palavra de Deus, em que tranquilamente nós podemos entender à luz do Espírito Santo que Deus amou a todos e deu oportunidade também a todo aquele que crê. De certo que nós não temos acesso aos campos misteriosos do Senhor, da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, para poder resumir apenas numa questão de uma simples soberania. Não é isso. Porque agora nós vamos ver que Paulo não estava tratando da questão de ser gentil ou de ser judeu, mas agora ele estava dizendo do comportamento do judeu e do comportamento do gentio. A questão já não era mais quem é, mas o que está fazendo cada um dessas tendências que carnalmente ainda perdura na igreja. Uso o termo presente porque o passado em Roma ainda é presente nas igrejas do Senhor. Se bem que Paulo já havia estabelecido entre os crentes, tanto os judeus quanto os gentios, que lutava para que não houvesse mais distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas, nem para a salvação e nem para a manutenção da salvação destes. E ele lutava para que esses irmãos tirassem qualquer distinção, qualquer marca, costume ou restos soberanos das antigas religiões, principalmente no que se tange aos judeus, e que viessem interferir na graça
suficiente de Deus. De modo que ninguém vive ou morre para si, como nós acabamos de ler, como Jesus morreu e tornou a viver, para ele ser o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos, escreve o apóstolo. Mas não era o que acontecia na igreja. Neste momento da sua carta, ele toca em alguns pontos melindrosos que perduraram e que perduravam na igreja e perduram nos dias de hoje. Embora hoje não há mais entraves entre gentios e judeus, como na igreja do primeiro século, principalmente na região oriental, mas agora as especulações entre os que querem ser melhores e saber mais e ditar autoridade entre aqueles considerados menos instruídos, e alguns se tornam teoricamente mais perfeitinhos na igreja. Precisa de ver se também está diante de Deus. E o comportamento que rege é como trata cada irmão da igreja. Neste capítulo, o apóstolo quer implantar o pé de igualdade e tolerância que se deve operar na vida cotidiana entre os membros, no dia a dia entre cada um de nós. Não imagina que não se trata de tolerância com os pecados. Não parta para esse lado de interpretação. Mas Paulo está dizendo ser tolerante com a consciência de cada um, que na consciência fraca de cada um pode sim machucar alguém. E a igreja e os irmãos devem ter cuidados com isso. E Paulo analisa especificamente nesta carta, neste ponto, as restrições aos alimentos e as observações de dias especiais, principalmente o sábado. Depois da circuncisão, que nós sabemos desde o tempo de Abraão, que era o selo da aliança do povo de Deus, a alimentação e o calendário judaico representavam duas questões mais sensíveis que separavam os judeus e os gentios. Se nós, carne e sábado é irrelevante, e para nós qualquer dia da semana, e qualquer tipo de alimento é irrelevante, é bom a gente saber que entre eles não era, e era séria essa questão. De forma que, na medida que os judeus e gentios estavam na mesma igreja, deveriam resolver as suas diferenças de origem, porque aqueles membros, tanto os pagãos, traziam seus costumes, e os judeus traziam a força da religião judaica, dos hebreus, de Abraão. E esses conteúdos de coração, de formação, de caráter de cada um, eles eram latentes nesses costumes e sentimentos, mas essas questões precisavam, ao longo do tempo da existência da igreja de cada um, serem resolvidas, abrandadas, apaziguadas, pois abalava a comunhão entre os irmãos. Uma régua perfeita na igreja é saber se a união dos irmãos está em bom andamento. Quando a união, todos no mesmo espírito, é excelente sintoma de que a presença de Deus é mais forte que a característica e pensamento de cada um. A palavra principal entre eles agora é receber os irmãos, que também quer dizer aceitar os irmãos, tolerar os irmãos. Tolerar e aceitar uns aos outros é a característica do que Jesus fez por nós. É o tema, por sinal, no desenvolver agora da finalização desta carta. Como os crentes da igreja de Roma vinham de uma grande variedade de origens, por ser até uma cidade cosmopolita, alguns irmãos vindo da escravidão, de terras conquistadas, alguns eram senhores
uns eram ricos, enquanto outros eram pobres, e além de tudo, como estamos falando aos irmãos, alguns eram judeus na igreja e não deixaram a característica de serem judeus. Entretanto, irmãos, além de tudo, nós devemos entender o trauma dos judeus, porque queira ou não, todos nós temos alguns traumas entalhados nas nossas vidas que nós gostaríamos que estabelecesse na igreja. Assim eram os judeus. Por isso que a principal implicância reinante situava-se na preocupação de Paulo no caso entre irmãos judeus e gentios. Havia um longo desmame a ser vencido naquela igreja. E para nós entendermos melhor, precisamos descobrir quem deles é que Paulo escala como crente forte e o crente fraco na fé. Irmão forte na fé é aquele que sobrevive firme nas suas convicções da graça quando em contato com o mundo dos pecadores, nos seus ambientes, sem ceder o seu padrão de vida espiritual. Uma pessoa fraca na fé, por outro lado, ela precisa evitar certas pessoas, ou costumes, ou comentários, ou a proximidade de certas atividades, a fim de proteger a sua ainda fragilidade, a sua pureza, até a sua inocência e a insegurança, e não se escandalizar com coisas que nada interferem especificamente na salvação. E era isso que acontecia na igreja de Roma. Considerando que todos os crentes devem fugir do mal e da aparência do mal, como a palavra nos ensina, considerando que nenhum crente deve se aventurar em ambientes contaminados, pagãos, e de cultos estranhos, em 1 Coríntios 10 e 14, o apóstolo Paulo escreve: confira na sua Bíblia, se estiver com problema de transmissão, deixa só os irmãos técnicos cuidarem da projeção, enquanto isso nós vamos prestar atenção na pregação. Então, 1 Coríntios capítulo 10, aliás, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, a irmã conseguiu projetar, obrigado, Aninha. O que nós podemos ler? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Perceba que a questão que Paulo estava tratando não era de idolatria, de culto aos ídolos. Isto é bom separar, entendeu, irmãos? Todos antenados? Paulo estava tratando de costumes que os judeus traziam sobre o sábado e sobre os alimentos de animais que possivelmente foram sacrificados a ídolos e as carnes indevidas que os judeus não podiam comer. E quando eles viam os gentios comerem, eles se escandalizavam e julgavam. Mas é interessante você entender que isto não significa a presença permissiva de cultos ou de lugares onde predomina o culto pagão. Por isso nós demos uma chance explicativa para você entre o irmão forte e o irmão fraco. A verdade é que no capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 14, leamos novamente, Paulo diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aproveita essa data de dezembro, que estamos vivendo, onde, nesses dias, existe a figura do velho Noel em pauta, daquela árvore gigantesca nas cidades, de luzes cintilantes, de LED, que atraem os olhares de todas as idades, aquela árvore chamada árvore de Tamuz, que tem significados pagãos, ainda que seja para você apenas uma fotinho básica que você tira ao lado desses ambientes e destas significâncias pagãs, pode ser que nada de mal pode fazer para você, mas para outros vai sim dar um mau testemunho e não vai cair bem.
Mesmo assim, qualquer um que leva seus filhos lá na praça, vai até as cidades próximas, onde o enfeite, o presépio é mais bonito, aí você leva seus filhos, seus netos, porque você é um crente fortão, isso não vai te contaminar em nada, mas eu vou dizer para você que é inapropriado fazer esse tipo de turismo com crianças e jovens nesses cenários pagãos, instalados geralmente em praças públicas, em shopping centers. Se você leva a sua família e participa desses palcos pagãos, deveria examinar melhor qual é o verdadeiro assunto, por exemplo, do jugo desigual em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 16. Tão explorado o jugo desigual. O que Paulo escrevia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, e é estendido nos versículos anteriores, não que nós permitimos relações e matrimônios, mas nós estamos dizendo o que está escrito. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tenha justiça com injustiça, e que comunhão tenha luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, o que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Entendido? Paulo aqui estava dizendo da idolatria. Qualquer ídolo que você tem no seu coração, você está num jugo desigual. Não é só casamento. E aí nós podemos ver que todas essas visitinhas familiares nos palcos pagãos instalados nesses lugares públicos, chamados natalinos ou juninões, ou a Páscoa profana pagã, na verdade trata-se de um magnetismo, de um consenso e um flerte entre esses templos cheios de significados pagãos, que mexem com o imaginário do coração, transformando sim num jugo desigual, principalmente dos filhos, dos jovens e netos, porque se vai até estes palcos para ver, então é comum, é aceitável. Para um mediano entendedor das Escrituras, Paulo foi literal logo no próximo versículo, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e veja o que Paulo escreve: por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Essa é a tratativa do jugo com ídolos. E ídolos, irmãos, não é só nesse momento que nós estamos passando, ou depois até em outras instâncias das festas chamadas juninas, mas também do seu dia a dia, o que você tem abraçado no seu coração. Se você é uma pessoa que pensa muito, abraça muito certos personagens, isso também é uma idolatria. Você acaba querendo se vestir como eles, falar como eles, e ter comportamento tais quais aqueles têm. Então, isso é idolatria, ocupa o lugar do Senhor, porque o verdadeiro cristão deve ter comportamento do Senhor, comportamento de Cristo, gostar das coisas que o Senhor nos ensinou a gostar. Então não era exatamente, e nem pense que é sobre isso que Paulo estava falando aos irmãos em Roma, porque lá não existia problema de idolatria entre esses irmãos, mas sim de relacionamento. Veja que estar no meio, tocar e ajuntar com eles é muito além de uma visitinha curiosa, é muito mais. E foi isso que Paulo escreveu. Em Romanos, o assunto, como já disse, não era idolatria, o assunto era o judaísmo, e não participação
de jugo desiguais entre os pagãos, e por se tratar desses costumes, Paulo orienta aqueles que são fortes na fé, não devem receber o enfermo em dúvidas e nem contender com eles, como nós vimos no versículo 1 e 3. Como isso não se referem às doutrinas essenciais da salvação, é este assunto que nós lemos, mesmo assim causava discussões por causa do estilo de vida de cada um. As diferenças devem ser toleradas e tratadas com amor ao longo do tempo, necessário para juntar-se e criar maturidade em todo o grupo, numa vida espiritual em consenso da igreja, constituindo uma fonte de aprendizado e enriquecimento de todo o povo de Deus naquele local. E nesse local, por exemplo, a igreja onde Deus te colocou. A abordagem básica do apóstolo é que deveria existir um coração tolerante, ao invés de causarem divisões entre os irmãos. Observe na leitura, se você está olhando para o texto agora, que Paulo dirige, em primeira instância, ao indivíduo como representante dos fortes. Este forte, ele ignorava o que não comia carne. E Paulo considera o irmão forte justamente aquele gentio que saiu do paganismo. E ele desprezava o fraco, nem o recebia. Aquele irmão fraco, judeu, mais sensível ao seu procedimento e até a inobservância do calendário em relação ao sábado. E aí, irmãos, como pesava muito essa questão, veja que no versículo 3 escreve: o que come, não despreze o que não come. O verbo traduzido, despreze, tem o sentido de tratar pessoas ou coisas como se não tivesse sem sentido algum, até sem valor, com desdém ou com indiferença. Observe, meu irmão, que nós nunca devemos tratar nenhum membro da igreja com indiferença, com desdém. Porque quando os judeus se tornavam cristãos, muitos ainda estavam preocupados com a correta preparação dos alimentos, por exemplo, de acordo com as leis e dias, fatos sem importância para os crentes gentios. Para eles isso não tinha importância nenhuma, como para nós não tem hoje. Porque nós já lemos e cremos que Jesus é o Senhor do sábado. Nós lemos que quando Pedro teve um sonho, desceu um lençol amarrado com 4 pontas, lembra? E 4 animais imundos. Paulo falou, não, nem toco nisso. Pedro falou, nem toco nisso. Ele falou, olha, Pedro, não faça imundo o que o Senhor purificou. Amém, irmãos? Essas lições nós temos. E nós nunca tivemos problemas com a nossa origem, que não é judaica. Então, por precaução, alguns irmãos eram mais sensíveis. No caso dos judeus, e Paulo diz que eles eram fracos nesse sentido. Chegavam ao ponto de serem vegetarianos, como está escrito. Comiam apenas legumes. Provavelmente, eles só comiam legumes com preocupação de qualquer carne que eles fossem comer tivesse sido sacrificado errado, ou o animal tivesse sido estrangulado, ou alguma coisa que infringisse a lei de Moisés. Então eles não comiam. E aí esses irmãos gentios, não é que zombavam deles, mas tinha a menor indiferença por essa cobrança quando os judeus julgavam eles. Então o apóstolo é igualmente claro a tratar aqueles que tinham suas severas reservas comportamentais. Se eles limitavam a comer legumes pelo excesso de zelo, Paulo diz, tenha paciência com eles, receba esses irmãos. Um irmão que é abstêmico, que não come carne,
Se tiver algum irmão aqui na nossa igreja, nós não podemos fazer zombaria dele. Aceitamos ele, porque o Senhor morreu por ele. Se ele faz para o Senhor, como está escrito, para o Senhor ele faz. E de forma que nós podemos conviver juntos assim. Veja no capítulo 14 que nós lemos, o versículo 2, a segunda parte diz: o outro que é fraco come legumes, como nós lemos. Só que na primeira parte diz: porque um que crê que tudo pode comer e outro que come legumes. E qual o problema? Quem está certo e quem está errado? Veja que no versículo 5 diz: um faz diferença entre dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Essa é a situação nossa. Qual a diferença para nós? Se for um feriado na segunda-feira e a gente resolver fazer o culto ao Senhor, nós fazemos. Não tem problema nenhum. Mas depois no versículo 5 ainda diz: mas outros, aliás, no versículo 5, mas um faz diferença de dia a dia. Alguém faz diferença. Mas, irmãos, quando crentes, no ambiente da igreja, que é um exemplo para nós, que devemos ter uma tratativa que possa enquadrar em nós, porventura, conosco, e quando os crentes carregam diferença sobre consciências pessoais que afetam o irmão, ele não deve julgar os outros, nem desprezar um outro irmão. Geralmente os irmãos mais fortes enfrentam tentação de banalizar, ou até, como está escrito, de desprezar esses irmãos considerados mais fracos, e os mais fracos correm o risco de julgar os irmãos mais fortes, porque, como nós lemos, Deus aceita todos. Jesus morreu por todos. Se o Senhor aceita, quem somos nós para não aceitarmos? E no versículo 14 está escrito: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para este é imundo. Se algum irmão acha que algum alimento é imundo e não come, eu devo respeitar esse irmão. Amém? Na verdade, irmãos, Paulo responde a ambos com amor, pois estão agindo segundo a sincera consciência de cada um. Ciente de que nenhum desses irmãos apoiavam cultos a ídolos pagãos, eles não faziam visitinhas em nenhum ambiente pagão. Principalmente os judeus, que eram abstêmicos de tudo. Os irmãos gentios convertidos, vou dizer para vocês, não faziam nem a metade do que os crentes moderninhos dos dias de hoje fazem. E eles eram cientes de que não devia se contaminar com ídolos. Um princípio interessante para a igreja do Senhor, e que Paulo deixa bem aqui latente, é que, para nós, naquilo que for essencial para todos nós e para a igreja, a unidade. Naquilo que não for essencial, irmãos, a paciência, em tudo por amor e respeito. Olha, atitude intolerante, qualquer uma que for, que prevaleça em cada grupo que pode ter suas convicções e posição que adotam, não cai bem, até nos dias de hoje. Alguns irmãos sempre são nobres nos seus comportamentos, outros potencializam as suas interpretações, fazendo uma escola de mão única, como se fosse obrigatório a todos. Nós temos, às vezes, algum entre nós irmãos, não daqui da igreja, mas pode ser que aconteça no estudo, de um irmão interpretar um texto de um jeito e outro interpretar de outro. Olha, o que nós vamos fazer? Vamos respeitar os dois e vamos ver o que acontece na leitura da palavra de Deus e ser nobre como os bereanos, por exemplo. Confira nas Escrituras, qual é o problema? Isso estava em desacordo total, o comportamento desses irmãos, nos ensinos que Paulo tinha dado a eles. A verdade da justificação pela fé estava em perigo por causa de relacionamentos. Sempre assim,
Quando a igreja tem problema de relacionamento, a fé, a salvação, a união, ela vai se degradando, vai perdendo a força e as diferenças aumentam. Igrejas chegam-se até se dividir, enquanto o principal torna-se esquecido devido à inflexibilidade de alguns em defesa de coisas, no caso que nós lemos, entre o sábado e os alimentos. Irmãos, da parte dos fortes, no caso os gentios, como vemos, talvez exibindo em público a sua liberdade de comer de tudo em qualquer dia, desprezando os judeus, surtindo um espírito de provocação. Alguns irmãos entre nós fazem coisas que entendem não ter nada a ver, e fazem, sem se preocupar com o irmão mais fraco, não se importando com os reflexos, não só entre os irmãos mais fracos, mas entre os jovens e as crianças, por exemplo. E esse cuidado devemos ter. Olha, irmãos, Paulo nos faz lembrar que quando Deus recebeu o forte, o que come tudo, isto ele aceitou esse forte gentio como seu. É compatível com o dito que Paulo escreveu aos Colossenses, quando nós vemos em Colossenses capítulo 2, versículo 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Olha quantos problemas tinham na igreja do primeiro século, e agora aqui é a igreja de Colossos. E Paulo agora escreve para uma terceira igreja, nós vemos Romanos, Coríntios e agora também em Colossos, como tinha em Tessalonicenses, como tinha em Filipenses e outras igrejas, que aconteciam esses tipos de problema. Se, por exemplo, a questão da alimentação não for mencionada como impedimento para aquele gentio quando veio para a igreja, isto é, quando o gentio veio para a igreja, ninguém falou para o gentio que ele não poderia trabalhar no sábado, por exemplo, e que não poderia comer esses alimentos. Agora, os judeus se comportavam como professores dos gentios, e isso era uma fraqueza entre eles. E queriam que as leis mosaicas fossem obrigadas na igreja. Olha, irmãos, existe nos nossos meios também irmãos que querem impor costumes seus como se fosse ordem de Deus na igreja. Nós não devemos fazer isso. Entre questões de vestimentas, questões outras que sejam, é claro que nós temos que vestir com ordem e decência, nós já combinamos isso com a igreja, e foi bem aceitável entre os irmãos, nada como uma imposição de que eu quero assim e tem que ser assim, porque se não for assim não vai ficar, e isto não existe, esse autoritarismo na igreja. Nós temos uma liberdade entre nós e um consenso entre nós, que é o melhor de tudo. E a igreja do Senhor deve ter a consciência de que servir o Senhor, em obediência a Ele, faz de nós atores de um evangelho sadio, são e benéfico, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É esta a vontade, fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Porque os judeus, como não eram obedecidos e queriam impor dias e alimentos, o que eles faziam? Quando você não é obedecido por alguém, o que você faz? Exatamente o que você faz ou eu faço, os judeus faziam, eles julgavam. Pode entrar, meu amigo, pode entrar, irmão, senta aqui na frente. Eles julgavam. Eles passavam a julgar os irmãos gentios, porque não obedeciam o que eles faziam. Então ele chegava para os irmãos gentios e falava assim: olha, vocês estão em pecados, porque vocês não guardam o sábado, trabalham no sábado. E o que os irmãos gentios faziam? Ignoravam eles. Os irmãos gentios trabalhavam no sábado. E os judeus se escandalizavam deles trabalhar no sábado. E os judeus começavam a observar o dia que eles trabalhavam e a mesa deles. Então eles julgavam, e os gentios não se importavam. Instalou-se um ambiente de intolerância entre eles. Foram, na verdade, provocativos. Irmãos, nosso Senhor Jesus,
nunca foi provocativo conosco. Ele foi um ensinador. Ele sempre entendeu as nossas fraquezas, as nossas limitações. E ele foi tolerante nos nossos processos até o dia e depois que nós conhecemos e ele nos salvou. E quantas mancadas já não demos nesse tempo? E ele sempre nos abraçando e trazendo de forma, meus irmãos, que Jesus sempre tem um processo de resgate, apaziguamento e união do seu corpo. E esse estilo comportamental deve ter nas igrejas, porque a igreja não é um reduto de pastor nenhum. A igreja não é um reduto de família nenhuma. A igreja é o corpo de Cristo. E ela deve se comportar como Cristo quer. Nenhum de nós deve ter implicância, ou nenhum de nós deve sobrepor aquilo que acha. Os achismos, a pior coisa que existe na teologia. Porque leem tanto, chegam em conclusões e querem impor aquela conclusão. Como a maioria não lê, alguns, para evitar problemas, obedecem. Quando você vê um irmão, por que você faz isso? Eu faço porque o pastor mandou. Bem que eu não gostaria de fazer. Isso é triste. Olha, por que você faz assim? Por que você se veste diferente das meninas lá fora? Por que você, rapaz, jovem da igreja, se veste diferente dos meninos lá fora? Olha, porque eu sei que isso agrada o Senhor. E isso é um consenso na igreja que eu pertenço. Amém, irmãos? Paulo queria, com todo amor, passar isso para a igreja e que eles fizessem. E nós devemos tomar cuidado com qualquer zelo extravagante de querer varrer o pecado e acaba que por varrendo um fraco nas suas fraquezas. E isso acontece em algumas igrejas. Nós temos igrejas nossas, co-irmãs, que por alguns motivos que nós não concordamos, excluem jovens da igreja por alguns motivos, ao invés de trabalhar neles e ganhá-los e abraçá-los. O que você deve imaginar e ter certeza é qual é o comportamento de Cristo se ele estivesse aqui pessoalmente. Como ele agiria? O que ele faria? Será que ele mandava embora? Ou ele ia chamar para uma conversa e dizer, olha, tem consequências, tem problemas, tem dificuldades. Sinceramente, com todos os meus defeitos, irmãos, eu procuro obedecer ao Senhor e não às minhas vontades com a igreja. Para que se estabeleça a vontade do Senhor com todo amor a cada irmão que é abordado, principalmente, particularmente, como eu tenho feito com alguns. E quando eu parto para esta missão, tenho orado para que seja como o Senhor estivesse indo, porque assim Ele vai comigo, no seu Espírito. Entende, irmão? E deve ser assim na família, deve ser assim na igreja, e deve ser assim entre nós. Para comentarmos mais sobre o texto, no versículo 4, por exemplo, se a irmã puder projetar aqui para nós, projete, faça favor. Novamente, Paulo está dizendo, embora aqui pareça um desafio de Paulo, que é dirigido ao judeu, o fraco, mas na verdade justifica-se para os dois esse comportamento. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Creia nisso. Então a igreja ela deve ser sensitiva e não punitiva. A igreja deve ser resgatadora e não apartadora daqueles que querem estar no Senhor. Isso, irmãos, é o evangelho que Jesus nos ensinou. Então Paulo considera até entre esses dois grupos que o maior problema está ligado com a atitude do irmão apontado como fraco. E considera que ele era implicante, estava na sua inquietação, perturbação, voltado ao irmão forte. E este irmão vegetariano comportava-se como um espião do que o outro fazia.
espiar a vida gastronômica do irmão gentio, o que ele fazia no sábado e nas datas judaicas implicantes. Vou dizer para você, fraco espiritualmente e constituído como fraco diante de Deus, é aquele que se apega a zelos extremos. Um dos argumentos dos fracos é sempre se apegar a zelos extremos. Todos extremistas, legalistas, são fracos espiritualmente. Porque eles se apegam às letras e não ao amor de Deus. Aliás, o amor de Deus é que Paulo tratou no capítulo 13. Entende? Irmãos, o que nós vemos então sobre todas essas conscientizações que a palavra de Deus nos ensina? Paulo agora está sinalizando para a igreja, porque o assunto não termina no culto de hoje, nós vamos ter que, graças a Deus, reiniciar na semana que vem, que o assunto continua, é que Paulo está sinalizando para a igreja que atrás de todos esses converseiros na igreja, sempre havia pretensos julgamentos e tentativas de reparos, consertos da vida de cada um, alheios e inúteis. Porque, irmãos, nenhum de nós santifica ou melhora a vida de um outro irmão através de severas penalidades, e que são os julgamentos que Paulo mais aponta. Nós nunca vamos conseguir isso, nem com os nossos filhos. A educação dos nossos filhos é um trabalho desde o dia antes do nascimento em oração. Depois, quando eles nascem, num lar constituído entre o esposo e a esposa, a mãe, o pai, a família do Senhor, é um trabalho ao longo de toda a vida para formar um caráter de uma pessoa. Isso é ao longo do tempo, e não é com violência que faz. É com amor. O amor tem disciplina, tem correção, exortação, limitações. Chega uma época que as crianças pedem correção. Desde criança, os adolescentes precisam de correção. Aliás, eles pedem correção. Tudo que acontece com eles é pedido de correção, de exortação, de presença. Eu tenho falado nessa igreja para as irmãs, filha tem que ter cheiro de mãe. Ah, mas tem que trabalhar, tem que fazer isso. O problema vai ter, porque se não tiver cheiro de mãe, cheiro de pai, cheiro de família, cheiro de igreja, esse cheiro, irmão, é de tanto contato, tem aparência e fundamento e forma o caráter. Então, os desvios vindo de fora, entre comer e beber, vestir ou não, a principal orientação sai da família, não dos colegas externos. Porque os costumes maus que os judeus, não maus, costumes indevidos na igreja pela graça, não deveria estar mais os judeus, mas eles trouxeram. E isto não fez bem. Como nós vemos, os gentios, podemos dizer mais descolados, não davam atenção para eles. Nos parece que eles entenderam a graça muito melhor que os judeus que tinham vindo. Imagine, irmãos, imagine só uma situação dessa. Os judeus comendo de tudo que tinha na mesa, aliás, os gentios comendo de tudo que tinha na mesa, e os judeus não comendo nada que tinha na mesa. Os gentios trabalhando duro no sábado, os gentios trabalhando duro no sábado, e os judeus fazendo o descanso. Então, Paulo precisava de tocar nesse assunto, porque ele era inerente, né? Porque os judeus consideravam todos esses gentios incircuncisos, e eles ficavam arrepiados com o procedimento deles. Mas, irmãos, nós acabamos de ler que Deus aceitou os gentios daquele jeito. E acabamos de ler que Deus aceitou os judeus daquele jeito. Me faz lembrar, irmãos, que no dia do Senhor, muitos daqueles que têm uma busca para um puritanismo serão surpreendidos com os que Deus o purificou.
porque eles buscavam o Senhor. Não se preocupavam com o modelo de crente, mas se preocupavam com o agir de um servo de Deus, com todas as suas falhas. Deus não quer homem perfeito. Deus não quer mulher perfeita. Deus quer homens e mulheres imperfeitas que querem ser santificados, modificados, transformados pelo poder renovador de Deus. Ainda que demore muito tempo, mas nesse tempo muitos vão julgar. Vão julgar aqueles que estão num processo de obediência a Deus, com todas as suas fraquezas. Por isso que Paulo ataca para minar esses comportamentos danosos e que sobrevivem nas igrejas até os dias de hoje. Veja o que Tiago escreve no capítulo 4, versículo 12. Essa exclusividade é do Senhor. E Tiago escreveu: há um só legislador que pode salvar e destruir. Nenhum de nós salva ninguém, nem a si mesmo, mas nós não temos o direito de também destruir ninguém. Tu, porém, quem és que julgas a outro? E é a pergunta que Tiago faz. Meu irmão, minha irmã, não impeça a comunhão cristã por causa dos seus sentimentos e conclusões particulares sobre as coisas que são indiferentes por si mesmas. Enquanto os irmãos judeus censuravam e julgavam os gentios como pagãos maus convertidos, isto é, irmãos, consideravam um pouco os melhores do que pagãos confessos que eles eram antes. E Deus não fazia esse tipo de avaliação que eles faziam. O apóstolo exorta que em coisas que não são essenciais, isto é, carnes e dias e outros, para a fé e esperança, nas quais ambas as partes, fracos e fortes, na sua maneira de pensar e agir diferente, possam ter um significado mais honesto e uma consideração mais forte e séria na graça salvadora de Deus, porque Ele resolve todas as nossas diferenças. A diferença de ponto de vista não pode prejudicar a comunhão, a união e o amor de Deus entre os salvos. E tem prejudicado, mas não é de Deus, é do homem. Este comentário o apóstolo havia explicado para a igreja situada no berço do paganismo, na Grécia. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, observe o que Paulo escreveu, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 24, faça favor, irmã Ana. Ninguém busque o que é de proveito próprio. Você que está aqui na igreja, não faça nada para o seu proveito. Combina com Romanos 14, 7 do nosso texto de leitura inicial, porque ninguém vive e nem morre para si. E agora Paulo escreve nos termos semelhantes, que ninguém busque o que é de proveito, do seu próprio proveito, antes, cada um o que é do outro. Então, se eu acho que comer carne não é bom, e eu não como, eu não vou procurar implantar isso por irmão. Se ele não come, ou se ele guarda o sábado, aqui tem sabedoria. Eu vou entender o que esse irmão faz, como Deus está aceitando. Amém? E aí Paulo dispara: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Nós não temos esse problema, mas eles tinham. Qual era a consciência? Eles iam no açougue na Grécia, em Corinto, e chegava para o açougueiro e falava assim: de onde veio essa carne? E o açougueiro ia falar: foi sacrificado ao Deus Sol. Aí o judeu falava: então eu não vou comer. E Paulo fala: vai lá e compra e não pergunta nada. Aí você come.
a sua consciência vai estar tranquila. Aliás, a carne foi Deus que fez, mas aquele que foi para o açougue, Deus salvou. O que é mais importante, a carne que ele come ou aquele homem que precisa do alimento? Percebeu? E depois ele termina, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Atualmente eu tenho ido no açougue e como eu consegui uma certa amizade com o açougueiro, eu pergunto, essa carne é nova? E ele agora me fala, olha Márcio, já faz uns 3 dias que está aqui. Ah, então eu não levo. Quando tem carne fresca? Amanhã. Então eu volto no outro dia. Mas isso é questão de uma amizade que a gente pode fazer. Qual a diferença de eu comer a carne de ontem e a carne do boi matado hoje? Nenhuma. É apenas uma implicância minha. É apenas uma implicância minha. Nós somos implicantes por natureza, legalista por causa da consciência, mas Deus quer destruir tudo isso de nós. Na verdade, irmãos, e eu digo a pastores e a mim como líder da igreja, nós devemos deixar de ser crentes chatos e procurar ter zelo nas coisas do Senhor e não do meu proveito. Numa demonstração de alegria, paz e temor a Deus. Nesse ambiente espiritual, eu vou amar todos os irmãos, cumprir os 2 mandamentos, eliminando gestos implicantes que afastam muitos dos reinos dos céus. Nós acabamos de ler, tanto de salvar, quanto de levar à perdição. O que devemos fazer, irmãos, com todo amor, para você que está nos ouvindo, e a grata presença de todos que estão aqui? Nós devemos eliminar certos falsos conceitos e não se atrelar ou se importar com coisas que nos satisfazem, mas sim com o que agrada ao Senhor. Como? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isto é, não se interessar por si. Interesse para quem está do seu lado. Aí Deus vai estar. E as diferenças vão por ralo abaixo. E o poder de Deus vai estar acima de tudo e de todos. Amém? Graças a Deus. Obrigado, que Deus nos ajude. Amém.